também que a gente vai comentar, mas o principal assunto aí é o PMDB, né? Afinal, o que é isso? O PMDB é um partido político, é um grupo terrorista, o que que é, né? Uma lenda. Uma coisa interessante que a gente encontra no site do partido, né? Da história ali deles, que eles dizem, por exemplo, que eles já abrigaram diferentes ideologias, né? E como que eles se colocam assim, como que o partido sobreviveu, né? Diante de tantas diferenças entre ele, entre os membros e tal. E eles dizem que eles sobreviveram por causa da profunda noção de democracia, enfim, aquele papo todo, né? Mas o PMDB é o maior partido brasileiro, parece que tem mais de 2 milhões de filiados. Que coisa, hein? Realmente parece que em número de afiliados realmente é o maior, né? Mais que o PT, inclusive. Posso dizer uma coisa para vocês? Diga. Olha só, eu estou me divertindo aqui vendo que o PMDB está na crista da onda neste momento no Brasil. Né? Todo mundo a falar do PMDB. A dona Dilma está lá em Santiago do Chile, na posse lá da Michelle Bachelet, e está falando do PMDB e fazendo grandes... se dobrando, se ajoelhando em elogios ao PMDB. Que partido é esse? Eu estou vendo vocês perguntarem aí. Bem, esse é o partido... É um dos dois partidos lá do período do regime militar, não é? Este é um partido cujo estatuto de fundação, do antigo MDB, foi escrito por Fernando Henrique Cardoso. Dois políticos líderes do antigo MDB, na época, procuraram o Fernando Henrique Cardoso, o Ulisses Guimarães e Pedro Simão. Numa daquelas vindas de Brasília, pararam em São Paulo e foram conversar com o Fernando Henrique, lá no Instituto de Pesquisas Sociológicas que ele tinha, chamado SEBRAP. Fernando Henrique estava colocado para fora da universidade, né? Então estava abrigado lá no SEBRAP. Bem, por que foi Fernando Henrique e Ulisses Guimarães? Por que foram Pedro Simão e Ulisses Guimarães procurar o Fernando Henrique? Por sugestão do Pedro Simão. E Ulisses tinha um grande respeito pelo MDB do Rio Grande do Sul na época. Na época, o MDB do Rio Grande do Sul tinha dentro dele um instituto chamado IEPS, Instituto de Estudos e Pesquisas Sociais. Esse IEPS reunia um grupo de gente originária da universidade e, fundamentalmente, de um grupo de esquerda clandestina chamado MR8, cujo um dos dirigentes principais do MR8 chamava-se André Foster. Este André Foster chegou a ser presidente do PMDB do Rio Grande do Sul. Ou seja, o MDB no Rio Grande do Sul, na época, tinha um grande empuxe destas correntes de esquerda, correto? E influenciavam o velho Ulisses, que era um homem que vinha lá do antigo PSD, vinha de formação liberal, mas que era um intelectual, um homem sério. Bom, e o PMDB cumpriu um papel muito marcante até o momento da chamada transição democrática. Para cumprir o papel da tal de transição democrática, o PMDB se abriu, o antigo MDB se abriu de tal forma que ele acabou abrigando meia arena dentro de si mesmo. De tal sorte que hoje o principal cacique nacional do PMDB hoje é quem?
é ninguém menos do que José Sarney, ex-presidente da Arena. Sim. Vocês estão entendendo? Este papel de passagem de uma situação institucional no país para outra diferente, com a institucionalização democrática, produziu uma grande transformação do PMDB. E eu diria assim que ele se descaracterizou. Ele se tornou uma Arena 2. Ele é o direto sucedâneo da Arena, com todas aquelas idiosincrasias e coisas ruins que a Arena tinha produzido. Este é o MDB hoje, mas ainda é um forte partido político. De tal sorte que, sem ele, todos entendem ser impossível governar. O que está ocorrendo neste momento, no meu modo de ver, e que faz o PMDB saltar para as páginas dos jornais, das revistas, dos portais de internet, rádios, televisão, é o fato de que o PMDB, ou parte das suas lideranças, deu-se conta de que está correndo o risco de ser liquidado pelo PT. De que maneira? Por exemplo, do jeito como as coisas estavam sendo conduzidas, o PMDB tende a ser corrido, por exemplo, do poder dominante que ele tem mantido no Senado Federal. Aliás, o grande objetivo estratégico desse alcaguete Lula, né, conforme é dito pelo Romeu Tuma Júnior. Então, o grande objetivo estratégico, ou um dos grandes objetivos estratégicos do senhor Lula, é definitivamente conquistar o controle do Senado Federal. O Senado Federal é uma casa parlamentar importante, porque ela é muito menor do que a Câmara, tem apenas, me parece, 81 senadores, e então é possível ali controlar politicamente mais facilmente o país. Para isso, o PT tem como um dos grandes objetivos para afirmar o seu poder hegemônico, destruir o PMDB. Então, eu tomo muito cuidado com esta história da demonização, da satanização do PMDB e de suas lideranças, porque isso é algo que faz parte totalmente da estratégia hegemonizante do PT. Não se enganem, não se enganem. O maior inimigo do PT no Brasil chama-se PMDB. Não que o PMDB desenvolva o papel de inimigo, mas porque o PT vê no PMDB o seu grande inimigo. É uma questão de gatos grandes, é um brigando contra o outro, um tem que aniquilar o outro. Né? Então, o PMDB seria o único que teria condições, né, de Exatamente. Exatamente. O Agora, PMDB tem sido, né, o PMDB tem sido há muito tempo já, né, quando se fala nessas velhas doenças da política brasileira, como o tal do clientelismo, o fisiologismo, né, o espertismo, né, o primeiro partido que se lembra nesse sentido, né, e não sem certa razão, sem dúvida alguma, é o PMDB, né, é o partido do Jader Barbalho, do Renan Calheiros, do Sarney, né, é o partido que essa é uma geleia do ponto de vista ideológico, né? Só vamos, acho que a gente acabou tendo uma queda aqui, mas pode continuar o que tu estava falando aí sobre o PMDB, enquanto eu chamo o pessoal aí. Pois é, eu falava sobre, né, a associação que se faz ao PMDB em relação às velhas doenças aí da política brasileira, como, né, o clientelismo, o fisiologismo, esse jogo, né, de briga de cargos, né, e cooptação de
deputados e alianças, né, pela via dos cargos, das verbas né, que os deputados encaminham para suas bases eleitorais, né, o chamado espertismo, né, ou seja, aqueles caras que estão na política por mero pragmatismo, por projeto meramente pessoal, né? Sim. Estou aí para me arrumar, né? Esses caras não são, né? Não trabalham com princípios, com uma proposta ideológica, ou com projeto de poder mesmo, mas estão aí para se arrumar. Então sempre, né? Se atribui o primeiro partido que se lembra nesse sentido é o PMDB, né? Mas, como bem lembrou, né? O Vitor já voltou? Ainda não, estou tentando colocar ele de volta aqui. Como lembrou nosso colega Vitor Vieira, né? É o partido que, né, bem ou mal, e apesar de todas as suas manias, idiosincrasias e sendo uma geleia completa do ponto de vista ideológico, é o partido que atrapalha, né, por conta, né, do seu grande número de membros no Legislativo, né, no Senado e na Câmara, os projetos, né, revolucionários do PT, né? E é justamente o partido que o PT acaba dependendo para ter maioria, né? Afinal de contas, estamos num presidencialismo de coalizão, né? E é engraçado que mesmo dentro do PMDB também tem gente, né? Como Roberto Requião, né? Um arquicomunista, era amigo do Hugo Chávez, né? Foi governador aqui do Paraná, era senador, né? Sim. Presidentes do país, tirando Lula e Dilma, todo mundo passou em algum momento da sua vida pelo PMDB, né? Tancredo, Sarney, Collor, Itamar, FHC, né? Acaba sendo, né, uma coisa que... E é interessante como é... É impressionante, né? Desde o fim do regime militar, né? Eles, em alguma das casas do Congresso, eles estão comandando, né? Sim. Comentava aqui com um amigo aqui que trabalhou em Brasília, né, da força, né, que tem o Eduardo Cunha, né, lá, inclusive para refrear, às vezes para se opor a projetos do PT, né, ele me colocou um caso específico aqui, foi justamente quando foi aprovada a lei do aborto, né, ele já saiu na frente, né, o ataque ao Eduardo Cunha, a bancada falou, é um ataque ao PMDB, né, Sim. E foi um cara que se posicionou aí, sou contra esse negócio, vou fazer um outro projeto para derrubar esse, né? Já está tramitando, né? Então, por conta de toda essa confusão, né, que reina dentro da política brasileira e parece ter encarnado em boa medida dentro do PMDB, acho que foi, né, Cristiano, conversando hoje aqui para preparar a pauta da tarde, foi essa nossa proposta, que entender o PMDB, entender boa parte do que acontece na política brasileira hoje, né? Sem dúvida. E inclusive entender por que o plano do PT, né, não avançou tanto, né, como estava dizendo o Vitor. Sim, exatamente. Isso a gente vê como, por exemplo, como tu falou, né, sem o PMDB não se faz, parece que não se faz nada, né, não tem como fazer nada. E a gente pode até colocar aí, esses dias até ligou um ouvinte falando aí sobre a questão da monarquia, né, de regimes aí políticos e tal, e a gente entrou um pouco nessa questão aí. Mas é interessante que a existência do PMDB, embora isso exista também em outros países, coisas semelhantes assim, mas a existência do PMDB na política brasileira faz do sistema político brasileiro uma coisa assim, digamos, no mínimo, assim, diferente, né? Porque acaba sendo um partido, esse partido acaba sendo um lugar, né? Onde todos têm que ir, onde todos precisam conquistar, digamos assim, um lugar que todos precisam conquistar para exercer o poder, né? Sim. Acaba sendo uma coisa interessante, assim, né? Pelo menos diferente aí embora possa, no fundo, representar, né, uma coisa normal, né? Parece que o PMDB parece às vezes que ele não é um partido, que ele é um dos poderes. Exatamente. Um quarto poder, chamado exatamente. Eu estava anotando hoje aqui, há pouco, eu acabei vendo, né, quem tratou do PMDB hoje também foi o Rodrigo Constantino, na sua coluna na Veja, né? Sim.
Até ele colocou um título, né? O PMDB pode ser fisiológico, mas a presidente Dilma não é limpinha, né? E ele comentou também ontem, né, que já está saindo aí livro do tal de Marcos Nobre, né, que está sendo aplaudido pelo chamado Francisco Tosco, né, o Francisco Bosco do O Globo, né? Sim. E o alvo, né, do livro é justamente quem? O PMDB. O PMDB, para a esquerda, é um obstáculo às mudanças que o PMDB quer trazer ao país, né? Sim, exatamente. Ou seja, no fim das contas, é esses caras aí que estão refreando, e já não é de hoje, já é de algum tempo, né? O avanço da agenda petista. Exatamente. Alô? Ô, Vitor. Caí. A gente teve um problema aqui, caímos todos, na verdade, mas conseguimos. É verdade. Mas agora estamos ao vivo de novo aqui. Opa. São 6h52. E a gente estava falando aqui, Vitor, justamente essa questão do PMDB, como é o que a gente estava falando, né? Como é necessário o PMDB para qualquer coisa que for para fazer na política brasileira. É como se fosse quase assim uma instância do poder, né? Quase um sistema diferente, um sistema político né? Diferente aí. Mas, meus amigos, isso é a democracia. Perceberam e se deram conta de que no país inteiro está em curso um movimento petista no sentido de alijar o PMDB da sua posição de amplo destaque no Congresso Nacional. É isso que está em jogo. Qual é o grande objetivo do seu Lula? Controlar o Senado Federal, né? Ali tem sido uma casa onde impera o PMDB. O PT quer o controle do Sul, né? Na Câmara, a coisa já é feita por atacado, é um pouco diferente o modo de tratar lá dentro da Câmara. Lá eles tratam assim, compra de balaiada, que um grupo contra de balaiada um outro grupo e pronto. Quem pensa que mensalão acabou, não, mensalão continua vivo, ele só está sendo exercido, talvez, de uma maneira diferente. Essa história das emendas parlamentares, isso é uma forma de mensalão. Sim, é verdade. Vocês estão entendendo? Uhum. Bem, isto é o que está neste momento ocorrendo no país. Este embate da direção partidária do PT contra o PMDB e, em algum sentido, da Dilma contra o PMDB, é para tentar chegar à posição hegemônica total, que não precise mais ouvir o PMDB e se submeter ao PMDB. Vocês estão compreendendo? Né? É um momento dramático para o PT e para nós todos no Brasil também, porque se ainda estamos desfrutando deste regime democrático, apesar de todas as bandalheiras praticadas e proporcionadas por lideranças PMDBistas, nós devemos, em grande parte, a nossa vida democrática ao PMDB. Eu acho interessante, por exemplo, tem um livro que fala sobre, o livro do Paulo Mercadante, né, que fala sobre a consciência conservadora no Brasil, né? Sim. E ele fala justamente da questão da conciliação, né, que seria o espírito conservador no Brasil. E eu lembro que quando eu li isso, eu me lembrei muito aliás, o contrário, quando eu vejo, né, as coisas que acontecem, que o PMDB faz, eu me lembro daquele livro. Sim. Que é uma coisa, parece mesmo uma atitude, assim, quase como, não dá para chamar de ideologia, mas um modo de proceder, assim, né, que por mais diferentes que sejam os políticos do PMDB, eles agem daquele jeito. Né? Sim, o PMDB é, sem sombra de dúvida, um partido eminentemente conservador. Mas vamos estabelecer clareza nisso. Conservador é ruim? Não, não é. Conservador é uma coisa positiva, não é? E o conservadorismo dá estabilidade às instituições.
O oposto disso é quem quer instabilizar a democracia. E com quais objetivos? Bem, nós conhecemos os objetivos do PT e dos petistas, não é verdade? Nós sabemos para que eles querem derrubar o regime democrático. Hoje, por exemplo, terça-feira, o PMDB está cumprindo um papel muito importante. Ele está impedindo e bloqueando lá no Congresso Nacional a votação do marco civil da internet. Sim. Eu vou dizer para vocês, eu nem li esse negócio até hoje, mas vindo do governo do PT, eu não posso esperar coisa boa em termos de defesa da liberdade, do direito à informação. Não posso. Eu tenho certeza que ali tem truques que são ruins para a defesa da liberdade e dos cidadãos. Não é? Com certeza, isso aí é uma coisa que a gente, é bem esse pensamento assim, né? A gente sabe que as propostas, de onde elas vêm, elas não são, né? Pela origem delas, a gente sabe que não presta, né? Eu até escrevi um artigo, até provavelmente vai sair no Mídia Sem Máscara amanhã, né, Edson? Sim. E que é sobre essa questão aí do Marco Civil, mas eu até foquei mais, em vez de explicar assim, muita gente está falando o que é o Marco Civil, o que funciona, eu foquei justamente mais em de onde vêm essas ideias, porque não adianta nada você ver ali o texto do negócio. O texto é extremamente bonitinho, sabe? Ele fala ali de um monte de coisas ali, não, é contra os crimes de internet, contra uma série de coisas aí, isso é muito, muito interessante, muito bom, é positivo e tal, mas de onde vêm as ideias? As ideias vêm da Unesco e são coisas há muito tempo já, né? Eu estava ironizando ontem aqui, Vitor, esse projeto, né? Ela pensa, bom, se a Unesco está apoiando, o Gilberto Gil está apoiando, as Farc estão apoiando, essa monte de ONG está apoiando, você já não precisa nem ler, né? Como você não leu, nem lê, você já sabe que não presta, né? Claro. Eles estão apoiando, beleza, já sou contra, né? Nesse sentido. Normalmente esse pessoal abre a boca para bobagem, então não dá outra, né? E esse é um caso notório, gritante, né? Aí a gente fica entre a geleia geral, né, ideológica do PMDB e a coalizão totalitária do outro lado, né? Mas olhem aqui. Eu estava vendo aqui no site do PMDB aqui, né, as diversas alas, as diversas frentes que existem dentro do PMDB. Né? Existe o PMDB Mulher, o PMDB Sindical, o PMDB Afro, aí a Juventude PMDBista, PMDB Socioambiental, e aí tem uma página chamada PMDB Tradicionalista. Né? Aí eu fui entrar nessa página, essa eu quero ler. Deu erro, fatal error. Deixa eu dizer para vocês. Mas manda bala aí, Vitor. Essa página PMDB Tradicionalista, com certeza, é de gaúchos. É verdade, porque tem aqui o chamado movimento trabalhista, movimento tradicionalista gaúcho. Sim. É o pessoal que reverencia o papel do gauchismo, do gaúcho. É pessoal que anda vestido de bombacha, bota, chapéu. Pessoal que monta a cavalo. É pessoal que reverencia o espírito farroupilha, lá do Bento Gonçalves, na Revolução Farroupilha, em 1835. Bom, mas deixa eu reportar a vocês algumas coisas do PMDB. Todos esses movimentos que vocês observam aí são o que no PT são as chamadas secretarias, né? Todo partido tem as suas secretarias, a que cuida dos interesses da mulher, da criança, dos índios, dos negros, enfim, é uma enorme quantidade de coisas assim. Eu vou reportar para vocês aqui um exemplinho da situação aqui do Rio Grande do Sul, para vocês entenderem como o PMDB está num momento que ou ele briga com o PT, ou ele vai para a liquidação. Então é assim, dos 513 deputados federais de Brasília, da Câmara, o Rio Grande do Sul tem 31. Bem, desses 31, o PMDB tem atualmente 4 deputados federais. 4, apenas 4.
tem o ex-ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, que pediu licença para tratamento de saúde. Ele está com um grave problema de tumor no cérebro. Bom, ele se licenciou e assumiu o seu primeiro suplente, que é o Eliseu Padilha, que foi ministro dos transportes lá no governo de Fernando Henrique Cardoso. Sim. Bem, então este é um. A outra vaga é de um médico chamado Darcísio Peronde. Outra vaga a mais é de outro médico chamado Osmar Terra. E a quarta vara é de um sujeito aqui do litoral do Rio Grande do Sul chamado Alceu Moreira. Este Alceu Moreira é ficha suja. Foi condenado em 2º grau por improbidade administrativa e o seu nome está inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Improbidade Administrativa e Inelegibilidades do Conselho Nacional de Justiça. Ele não pode concorrer agora este ano e ele está impedido de concorrer a qualquer mandato até o ano de 2023. Por consequência, acabou a carreira política dele. Então, dos 4, tem um que já está fora de jogada, tá certo? Tem outro que está doente e não concorre mais e era o mais votado da bancada do Rio Grande do Sul, que é o Mendes Ribeiro. E o seu suplente, que está exercendo o mandato atualmente, o Eliseu Padilha, acaba de declarar em entrevista aqui no Sul que não concorrerá mais. O PMDB fica com 2 deputados federais. Quais as chances e as possibilidades de o PMDB voltar a reeleger em outubro ter as 4 vagas? Muito difícil. Mais provável é que fique apenas com as 2. Então imaginem o seguinte, um partido da história, da importância, do papel que teve o PMDB, reduzido a 2 deputados federais em uma bancada federal representante do estado de 31 nomes. É inacreditável, não é? Sim. É isto que o PMDB está vivendo. Neste momento, por exemplo, no Rio Grande do Sul, há uma briga enorme para ver quem vai assumir o controle do espólio do PMDB. Entre o velho senador Pedro Simão, atualmente com 86 anos de idade, e que quer concorrer a um novo mandato de senador, pelo qual ele ficaria até, no mínimo, 94 anos de idade no Senado Federal, e Eliseu Padilha. Eliseu Padilha defendendo a candidatura de Dilma Rousseff. Isso é mortal. Olha só, Vitor, eu vou fazer um parênteses e você vai comentar, e você vai ver que isso está reforçando o que você está comentando aqui, apresentando essa história para os ouvintes da Rádio Vox. Eu estou vendo aqui uma entrevista de 2009, dada pelo Jarbas Vasconcelos, né, senador, que não ao blog do Ricardo Noblat. Né? E ele falando, né, exatamente nesses termos do seu próprio partido, né? Ele contando, né, que até pelo fato de ser um dos fundadores do PMDB, né, o Noblat pergunta para ele em que o atual partido se parece com aquele criado na oposição ao regime militar. Ele falou bem assim: em nada. Eu entrei no MDB para combater a ditadura. O partido era o conduto de todo inconformismo nacional. Aí, quando surgiu o pluripartidarismo, o MDB foi perdendo sua grandeza. Aí ele fala: hoje o PMDB é um partido sem bandeiras, sem propostas, sem um norte. Né? É uma confederação de líderes regionais, cada um com seu interesse. Né? Isso. Muito bem. Aí depois ele pergunta: para que o PMDB quer cargos? Ele fala bem assim: para fazer negócios, ganhar comissões. Né? E alguns ainda buscam prestígio político, mas a maioria dos PMDBistas se especializou nessas coisas pelas quais os governos são denunciados. Manipulação de licitações, contratações dirigidas, corrupção em geral, né? E olha o que ele fala agora, que exatamente o que você está falando aí. De 1994 para cá, o partido resolveu adotar a estratégia pragmática de usufruir dos governos sem vencer a eleição.
Isso. Daqui a 2 anos o PMDB será ocupando do Palácio do Planalto, né? Com José Serra ou com Dilma Rousseff. Não terá aquele gabinete presidencial pomposo no 3º andar, mas terá vários gabinetes ao lado. Né? Isso ele falou em 2009. Né? Ou seja, resolveu adotar a estratégia pragmática de usufruir dos governos sem vencer a eleição. Né? Exatamente o que você estava falando aí. E hoje, agora eles estão realmente correndo o risco de não ganhar mais eleição nenhuma. Né? Esse é o problema. Exatamente. Para você ter o direito de usufruir aquelas benesses, aquelas mordomias do Palácio do Planalto, da Alvorada, do Jaburu, você precisa ter duas poderosíssimas bancadas no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara. E você precisa ter o poder nos estados. Sem dúvida. Este é um risco grande que o PMDB está correndo neste momento, de ser completamente enxiqueirado pelo PT. Vocês estão entendendo? E é um problema também para o PT, porque o PT precisa dessas alianças nos estados com o PMDB, né? O PMDB, que odeia o PT, que odeia o PMDB, se vê obrigado a uma convivência que ele tem ódio, que ele tem horror, vocês compreendem? Sem dúvida. Mas ele é obrigado a isso. O que ele está querendo? Ele está querendo se ver livre do PMDB. Agora, cá entre nós, olha a fragilidade da nossa vida democrática, hein? Sem dúvida. Nós estamos na dependência de quem? Do PMDB. Não é? Como eu disse para vocês, ano passado, quem é que livrou os brasileiros dos assaltos que o PT queria praticar? O PMDB. Porque toda vez que estes líderes nacionais, esses chefões nacionais do PMDB, sentem que o PT quer dar uma avançada, eles põem uma tranca na porta, dizem, não, daqui vocês não vão passar. Está entendendo? E isso tem sido nossa garantia da chamada sociedade civil, não é? Até agora, por incrível que pareça. Então, eu bato muito no meu trabalho no PMDB, mas eu reconheço que o PMDB tem exercido, até que surja, gente, novos partidos no país capazes de dar expressão, voz efetiva àquilo que vai na mente, nos corações do povo brasileiro, nós teríamos que andar assim. Por exemplo, o que faz falta no Brasil? Faz falta um partido muito claro, um partido muito direto que defenda os interesses conservadores, por exemplo. Sem dúvida. Que não sejam esses interesses, porque aí a questão do interesse, o que é o interesse conservador, né? No momento a gente está começando a ver o que é a partir do que o PT está querendo fazer com o Brasil, a partir do Foro de São Paulo, né? E todo esse negócio, a gente está vendo o que seria um conservadorismo. Um político mais ligado o conservadorismo tem se manifestado apenas a rejeição a algumas coisas, não no termo propositivo ainda. Mas né? é isto que nós estamos à espera de que surja. O que é o conservadorismo em primeiríssimo lugar? Nós temos que ter isso com clareza. Em primeiro lugar, a defesa intransigente da liberdade. A livre iniciativa, a defesa da propriedade, a defesa dos credos religiosos, tudo isto, vocês compreendem? Sim. É por aí que passa uma defesa intransigente disso tudo hoje, não é? E aí vai adiante, a defesa da vida. Uma vez, numa conversa com o Olavo, ele colocou assim, 5 tópicos básicos, assim, né? Mas também já lembrando os leitores de conservadorismo, mas ele falou 5 coisas básicas, assim, né? E já que corroboram também com o que você falou aí, Vitor. Moralidade judaico-cristã, império da lei, livre mercado, educação clássica e anticomunismo. É isso aí. 5 pontos. É isso aí, eu assino embaixo, eu concordo. Olhem aqui, ó. Vejam vocês.
o Olavo cita uma coisa que é fundamental, o Reinaldo também tem defendido isso todo o tempo, que é o seguinte: nós temos que viver num país sob o império da lei. Mas hoje o que nós temos no Brasil é uma flexibilização, uma relativização da lei permanente. Nós conversamos o outro dia, eu acho, sobre essa última decisão do Supremo. O Supremo praticamente extinguiu com o crime de quadrilha. Sim. Sim, sim. Vocês se dão conta? Lembra do adágio, acho que foi do embaixador Meira Pena, né? O Brasil é assim, né? Aos amigos, tudo. Aos inimigos, o rigor da lei. Mas então o que nós precisamos? Nós precisamos viver sob o império da lei e parar com essa história da interpretação da extensiva, constante, total do que diz a lei e que leva à completa relativização e, portanto, não importância da lei. Quando você consegue dobrar em todo momento, todo tempo, todo dia, em qualquer circunstância, é porque não há lei. Não há. Exatamente. É isso que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos ter uma nova organização partidária no país que venha a defender todos estes tipos de coisa. E você terá poucos aderentes a essa nova organização? Eu duvido, terá montanhas de aderentes. Né? O que está faltando é que surjam lideranças e gente disposta a fazer isto, não é? Mas surgirá, no momento certo, acabarão aparecendo, não é? A história é assim, ela funciona desse jeito. Talvez este ano eleitoral vá servir para fazer amadurecer essa ideia. Estão compreendendo? Sim, claro, com certeza. O certo é que o Brasil que virá pela frente não será revolucionário. Vocês compreendem? Sim, sim. Embora tenham, assim, eu acho que pode haver, porque o que o pessoal, acho que a pergunta do ouvinte até, eu acho que é mais em função do seguinte, né? Desse fato, a gente vê como tem políticos ali no PMDB que trabalham muitas vezes por causa do PT, né? Fazem coisas que facilitam a entrada de determinadas coisas, projetos e tal. E tem, por exemplo, o próprio, acho que presidente do PMDB, né? Como é que é o nome dele? O Raup. Raup, não sei se ele era presidente, mas ele é um cara que, pelo menos sempre que eu vejo ele falar, ele está defendendo alguma coisa do PT, né? Ou pelo menos, no mínimo, uma integração com o PT, assim, um entendimento com o PT, né? Então meu caro, isso, né? Meu caro, o que a gente pode dizer das atuais direções do PMDB, dos nomes nacionais da direção do PMDB, é que são muito ordinários. São muito negocistas, é exclusivamente isso. Olha aqui, tenham certeza de uma coisa, nenhum vagabundo desses que está dirigindo o PMDB atualmente tem a mínima vocação ou intenção ideológica. Não tem. Não, exatamente. Pragmático. Não, é negócio, é dinheiro na mesa. É se arrumar, exatamente. É se arrumar, é se ajeitar, é aumentar patrimônio. Tá? Agora, no PT, é claro que eles aumentam o patrimônio, mas eles têm uma vocação revolucionária que passa léguas de distância dessa gente do PMDB, tá entendendo? Aqui, o que acontece? O PT é profundamente corrupto, mas de uma maneira um tanto diferente dos outros partidos. Eles inventaram uma máxima: roubar dentro do PT não é crime, porque é um dever, é uma imposição político-ideológica. Você rouba para quê? supostamente para fazer a revolução. Tá? Na verdade, o roubo é um meio, e é um meio lícito. Né? Isso. Agora, na verdade, eles estão roubando escandalosamente e só para se locupletar pessoalmente. Tá entendendo?
Tá? Vejam lá o caso, o exemplo típico, absolutamente típico do ex-secretário-geral do PT, o senhor Silvinho Pereira, né? Um vulgar praieiro originário lá das comunidades eclesiais de base, não é? E que vejam bem, hein? Poderoso secretário-geral nacional do partido. O cara submetia-se ali a uma propinazinha de um Land Rover. Hã? Hã? Dá licença, né? Mas gente, é a diferença essencial existente entre PMDBistas e petistas, entre PMDB e PT. Tá? Não adianta querer socar todo mundo no mesmo saco, porque não dá. Você não pode botar gato e cachorro no mesmo saco. Eles são diferentes. Não cabem no mesmo saco. Entendeu? Exatamente. Eu acho que a maior diferença, que na verdade confunde as pessoas, né, é justamente essa diferença, né, entre a coisa ideológica, né, e a coisa puramente pragmática, né, política. Tenham em mente isso. Todos nós hoje, nós somos espécies de resistentes. Nós estamos aqui diariamente, vocês fazendo a rádio aqui, eu fazendo o meu trabalho de jornalista, eu conversando com vocês, nós estamos tendo o papel de resistentes. Qual é a nossa resistência? É na manutenção do Estado democrático de direito. Correto? Sim. Nós não podemos... mínimo, se bem né, que essa expressão segurança... é gramscista, né? Tem que tomar cuidado que essa expressão é gramscista, né? Pelo menos o Estado democrático, né? Porque democrático, direito, exato. Não, e de direito também, porque vejam bem, não é possível você sustentar um Estado democrático sem o direito. Não tem possibilidade, é uma aberração, é uma impossibilidade. O que ocorre é que eles são contra o direito, eles são a favor da relativização total do direito. Por que vocês acham que eles inventaram aí um negócio chamado de direito achado na sarjeta, ou direito... Essa porcaria... Essa porcaria chamada de direito alternativo. Isso, É isso aí. Eles reinterpretam, relativizam tudo, né? Claro. Aí eles colocam o democrático no meio para ficar aquela coisa assim, não, é o direito, mas é o direito democrático, quer dizer, sempre submetido a uma coisa que eles chamam de democrático, que na verdade é revolucionário, né? Claro, relativize tudo e você não terá mais nada para defender. Correto? E então você deixa todo mundo numa grande babel, numa confusão absoluta, tá compreendendo? Esse é o jogo deles. É nesse jogo que nós não podemos cair, não é? Porque aí, então, na verdade, explicando assim mais claramente aqui pro ouvinte que fez a pergunta, ele coloca outras perguntas aqui também, depois dizendo que, perguntando se, que na verdade os dois partidos não teriam o mesmo objetivo, quer dizer, de vez em quando coincidem, né? Embora os interesses sejam diversos, né? Acontece que o próprio, por exemplo, nessa entrevista do Jarbas Passarinho aqui, né? Ele falou exatamente... Jarbas Passarinho, é o Jarbas Vasconcelos. Vasconcelos, exatamente, Jarbas Vasconcelos. Isso. Falou exatamente, o partido não tem projeto, o partido não tem um plano específico, o partido não tem orientação ideológica, né? O partido a gente não tinha nem pretensões de ganhar a eleição, ou seja, eles tinham pretensões de, né, mamar nas tetas do Estado, né, por conta da influência que já desfrutavam, né? E hoje, né, e usufruir dos governos sem vencer a eleição. É lógico que é um plano totalmente distinto do plano do PT, né? Mas vejam bem, não é assim, bem assim também, de participar dos governos sem investir em eleições. O PMDB investe em eleições. Não, sim, mas eles têm eleições presidenciais, né? Pelo menos ele nunca tentou. Para cargos majoritários, executivos, eles perderam muito a força. Eles não investem em eleições majoritárias, mas eles investem em eleições proporcionais. Legislativo.
aquelas que elegem parlamentares, não é? Mas até que eles têm também, ou pelo menos elegeram algumas vezes, governadores também, né? Mas hoje em dia, governador e nada, você sabe que o gerente de um condomínio, um síndico de um condomínio tem mais poder do que um governador. Um governador hoje em dia é uma figura meramente ilustrativa, não manda em nada, não faz nada, praticamente não existe. A dona Dilma pega lá, chama o comandante do avião e diz assim, vamos voar, onde é que a senhora vai hoje? Vamos lá no Rio Grande do Sul. Onde é que a senhora quer que eu desça? Desce lá em Santa Maria. Tá bom, a senhora vai precisar de helicóptero? Vou precisar de helicóptero. Onde é que a senhora vai? Eu vou a uma cidade chamada Júlio de Castilhos. Ela chega lá, o que ela vai fazer? Ela vai distribuir tratorzinho. Tá entendendo? Ela passa por cima dos governadores hoje, direto, total. O Palácio do Planalto tem uma interlocução direta com os 5 mil municípios brasileiros. Acabou o poder dos governadores. É um centralismo total. Absoluto. Centralização absoluta. E vale a pena lembrar que o ex-prefeito de Vitória, do PT, tinha um vagabundo aí que a gente conheceu que trabalhava nessa porcaria, que ele foi o presidente dessa Associação dos Prefeitos do Brasil, né? Ele aparelhou essa Associação dos Prefeitos do Brasil, então utilizando justamente esse mecanismo aí que o Vitor está comentando, para atropelar os governadores, né? Isso. Então, sim, os governadores... É uma distorção do que se chamava de municipalismo, né? Sim. No fim, virou uma centralização no poder central, né? Isso. Da União, no federal. Aliás, é outra pauta importante para uma agenda conservadora, de direita liberal. Resgatar um mínimo de federalismo no país. Um mínimo. Com certeza, absolutamente, exatamente, é isso aí. Tá? E hoje, os governadores, falando bem na vulgata, eles não fedem e nem cheiram. Este governador daqui do Rio Grande do Sul, que é uma das coisas mais lastimáveis já produzidas no Brasil, chamado Tarso Genro, que o Romeu Tuma apelidou muito adequadamente de grilo falante, se fosse para Barcelona e ficasse morando lá, ninguém sentiria a falta dele. Está compreendendo? Sim. Esse é o ponto em que nós chegamos no país. E o Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu? Ai, meu Deus. Aliás, é bom tocar nesse lance do PSDB, porque o PSDB é um filho do PMDB, né? Tá falando da história do PMDB hoje, né? E o PSDB foi um partido dissidente, né? Sim, é uma costela do PMDB. Exato. Ele nasceu com lideranças de São Paulo, do antigo PMDB de São Paulo. Basicamente, gente que se indispôs contra o poder que tinha de controle do partido o antigo e velho e já falecido Orestes Quércia, não é? Sim. E era Fernando Henrique, Franco Montoro, Mário Covas, esse pessoal todo. O Alckmin, eu vendo de longe e de fora, acho que o Alckmin e que estes governadores do PSDB em São Paulo têm feito bons governos e têm colocado um poderoso breque nessas ofensivas petistas. Bem, o Alckmin e o PSDB foram os criadores do PCC. Isso eu lembro que eu trabalhava já em 99 em jornal, e o pessoal já estava alertando o PSDB, o Mário Covas, o Geraldo Alckmin, o seu José Serra. Então, eles fizeram um péssimo governo no estado de São Paulo, que você pode dizer. Realmente, porque comparado com o PT é uma maravilha, né? Mas que também não vale aquilo que o gato enterrou essa turma, viu? Não, mas olha aqui, ó, aqui, neste aspecto, eu estou em dupla com o Reinaldo Azevedo. Eu morei em São Paulo, eu vivi 15 anos em São Paulo. Trabalhei em São Paulo, conheço São Paulo, adoro São Paulo, não vou agora há muito tempo a São Paulo, mas sei que uma cidade do tamanho de São Paulo não é fácil.
ela há de ter uma criminalidade muito grande. Bom. Não, mas o PCC foi diferente, viu, Vitor? O caso foi o seguinte: o governo do PSDB criou o PCC, literalmente. Isso não é uma história para boi dormir aqui, não é um ataque gratuito ao PSDB. O governo do PSDB aqui em São Paulo, do seu Geraldo Alckmin, do seu Mário Covas, do seu José Serra, eles não fizeram absolutamente nada durante mais de 10 anos, quase 15 anos. Olha o Olivetti aí, pessoal, Olivetti aí. Para poder impedir que houvesse comunicação entre os presídios, celulares. Quer dizer, toda a estrutura do comando do PCC foi formado no Brasil através dos presídios do estado de São Paulo, que inclusive um japonês, que eu me esqueci o nome desse desgraçado, que era o chefe desse setor penitenciário do estado, o cara dava altas regalias pro Marcolli, toda a cúpula desse PCC. Na verdade, foram eles que criaram isso daí, entendeu? Entendo. E agora estão trabalhando para as Farc e eu tenho certeza absoluta que o Geraldo Alckmin, ele é agora amiguinho do Haddad, vive trocando beijinhos entre ele aí nas ruas aqui em São Paulo, em eventos. Então eu tenho realmente ressalvas em relação a esse cara e a esse partido cretino chamado PSDB. Bom, mas deixa eu dizer uma coisa para você. De longe, quem está de longe morando aqui no Rio Grande do Sul, claro, e olhando o cenário nacional, e vendo os grandes números nacionais. Então, quando você vê aquelas estatísticas que são montadas pelo próprio governo federal e portanto, seriam insuspeitas nesse sentido, você verifica que o estado que tem o menor índice de assassinatos é São Paulo, tá? Você verifica que o estado que tem o maior número de presos no país é São Paulo. Por quê? Por quê? Porque nesses últimos 20 anos, os governos de São Paulo se preocuparam muito fortemente em produzir uma coisa que os outros estados não fazem, qual seja a de construir presídios. E mais, construíram esses presídios chamados de alta... Isso foi uma tragédia. Isso foi uma tragédia, essa construção desses presídios no interior de São Paulo. Inclusive, Ed, tá vazando seu som aí, cara. Opa, perdão. Foi uma tragédia porque esses presídios ficavam localizados nos grandes centros urbanos. Isso eles transferiram para o interior. A criminalidade foi toda em massa para o interior. Isso eu digo tanto como uma pessoa que já está sabendo dessas informações desde o começo do governo do PSDB, como quem tem parente no interior. Você pode perguntar até para o Dante Mantovani, que mora numa região bem famosa aí do Pontal do Paranapanema, onde tem o Presidente Bernardes, que é uma das principais aí áreas de presídios. O índice de violência desses lugares explodiu. Não existia antes desse governo Mário Covas, do PSDB. Então, inclusive o coronel Paes de Lira, coronel da Polícia Militar, que ele é um político agora, né? É uma pessoa muito ponderada, a gente chamou outro dia para conversar aqui na rádio. Ele mesmo foi um dos que combateu assim, fortemente esse governo do PSDB, que ele inclusive indica uma porrada aí de problemas aí que o governo do PSDB gerou no estado de São Paulo, inclusive na área de segurança pública. Bem, mas aí eu faço uma pergunta para você. Então, para evitar isso, deveria ter se impedido a interiorização dos presídios? Olha, eu acho que deveria ter deixado isso em locais mais concentrados, onde houvesse uma melhor maneira de ter um monitoramento, um controle mais da área, porque isso espalhou muito para o interior. Foi tanto o presídio e como o FEBEM também foi muito para o interior, agora chama Fundação Casa, né? Então isso daí gerou muitos problemas nesses municípios. Isso é um fato, entendeu? Muito parente de preso indo para lá, quadrilha indo para lá. Porque assim, do lado do presídio tem a quadrilha, né? Para dar o suporte, né? Ele não vai ficar lá o presídio só. Chegar os parentes dos presos, os traficantes, os bandidos que estão aliados a eles, entendeu? Bom, eu não aceito completamente esse tipo de visão. Eu acho que é diferente. Vejam bem, nos últimos 10 anos, nós temos tido um incremento de violência no país que é algo inacreditável. Bem, mas nós não deveríamos ter isso. A sociologia esquerdizante vive dizendo aí que a violência é filha dileta da pobreza, não é verdade?
Não dizem isso? Bem, mas se o país está com os mais baixos índices, se tudo fosse verdade, que o país está com os mais baixos índices de desemprego, que nós temos uma economia crescendo, o PIB aumentando e não sei mais o que, não deveríamos ter essa violência. Eu não acho que violência seja gerada... Desculpe. Que violência seja gerada exclusivamente pela vizinhança de um presídio com um agrônomo. Não. O controle das quadrilhas, a organização vai fazer a visitação lá, o pessoal, para poder fazer as linhas de contato, as conexões entre eles, né? Em relação a isso. A estrutura, é uma organização precisa de comunicação. Eu concordo contigo em outro sentido. Uhum. Qual sentido? De que os governos efetivamente não se deram conta, na melhor das hipóteses. Olha, eu não posso concordar com isso, sabe por quê, Vitor? Porque você pegando o livro do Dr. Heitor de Paula, o eixo do mal latino-americano e a nova ordem mundial, e abrindo na página que tem lá o diálogo interamericano em Princeton, em 1993, onde o PSDB do seu Fernando Henrique Cardoso e o Lula, representando o PT, o Foro de São Paulo, assinaram um tratado com o seu Warren Christopher, entregando a soberania do Brasil, está lá na página 209. Então, eu acho que o PSDB é um partido revolucionário e está ligado com toda essa esquerda revolucionária e tem interesse direto aí com toda essa criminalidade. Eu não consigo desvincular essas duas coisas. Entendeu? Eu acho diferente, um pouco diferente. Eu acho que o PSDB é um partido que tem um pé inteirinho lá na esquerda, tá? Não, ele é revolucionário, o partido revolucionário. Só que sem dúvida. Tem um pé na esquerda, sim. Uhum. Não, eu tenho enorme resistência a dizer que ele é um partido revolucionário. Eu acho que não. Agora, absolutamente não. Eu acho que ele é um partido... As pessoas ficam meio perdidas sempre tentando buscar tão negocista quanto o PMDB. Tá? Ele é socialista fabiano. A diferença é essa. Exatamente. Ele acaba E é devagar. A revolução deles é devagar. É um socialismo cor-de-rosa. Fabiano. Um dos principais líderes do PSDB, agora meio marginalizado, mas até recentemente muito importante, tanto que concorreu 2 vezes à presidência da República, o José Serra, é um homem originário da esquerda católica, da antiga Ação Popular. Sim. Mais esquerdista que o Lênin. Não. Isso que diz é o Heitor de Paula, que foi amigo dele lá da Uni. São formas diferentes de esquerdismo, né? Isso aí é óbvio. Mas então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, basicamente, o PSDB é um partido que tem dificuldades para atacar o PT. Sabe por quê? Porque todo mundo dentro do PSDB tem problema de culpa para atacar os esquerdinhas, seus irmãos. Vocês estão entendendo? É esse o problema. Isso é uma coisa paralisante. E quando o Lula diz que agora estava resolvido o problema político no Brasil, porque tinha o José Serra, né, o PSDB, e ele como opção política, né, como as únicas opções políticas do país, né, eles fizeram meio que um acordo, né. O próprio Lula disse isso, né. Mas vejam bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que se instalou, só para esgotar essa questão do PCC, eu estava dentro de um carro viajando de Porto Alegre para Florianópolis naquele ano em que deu aquele primeiro levante do PCC e que foi uma coisa maluca. Sim. Bom, e eu no carro ouvindo aquilo, uma viagem razoavelmente longa, eu por horas ouvindo aquilo, eu digo, eu não acredito. Como é que se paralisa uma cidade e um estado inteiro do tamanho e da importância de São Paulo? Bem, como eu convivi, meus amigos, com esses grandes homens, entre aspas, do mundo político, eu tive uma forte convivência com eles, eu sei como é que eles raciocinam, eu sei como é que eles pensam. Não adianta você avisar para eles, como eu avisei há mais de 25 anos atrás, eu avisei. Eu digo, o PT é assim, o PT é um partido revolucionário, a orientação deles é assim. Deem um braço hoje para eles, que eles vão te tomar o outro braço na semana que vem. Bem, não me deram ouvido.
quase 30 anos depois, agora eles estão se dando conta do que é o PT. Somente agora. Em São Paulo, eu tenho convicção de que esses governadores do PSDB acharam que resolviam o problema da segurança fazendo presídio e botando o maior número possível de vagabundo já condenado para dentro dos presídios. Mas uma vez socados lá dentro, eles não queriam nem saber do que estava acontecendo lá dentro. Está compreendendo? Hoje não basta... Alô, estão ouvindo? Sim, continua. Hoje não basta você prender o bandido, você tem que ter uma política de gestão e de administração deste presídio para que aquilo ali não se transforme num escritório executivo dos bandidos. E é isso que o PCC faz. E foi fácil o PCC se aproximar do PT, Farc e o Diabo 4. Por quê? Porque esta realidade era basicamente negada pelos governantes. Hoje mudou. Hoje eu tenho certeza de que eles sabem que a situação é diferente. Hoje o governo sai a denunciar que o seu PCC está se articulando lá dentro das cadeias para fazer uma grande operação. E vai lá no juiz e pede ao juiz para mandar o seu Marcola lá para prisão de não sei aonde, e parece que foi autorizado isso hoje, não é? Bem, hoje eles estão se dando conta disso. Problema, hoje o PCC é um gigante impressionante, com um poder e uma capacidade de articulação até internacional, não é? É um negócio preocupante, não é? Por que isto se criou? Por que chegou até este ponto? Chegou pela indolência dos governos do PSDB em São Paulo de perceberem que isso estava nesse estado. Agora, fiquem com toda clareza vocês. O PT quer assumir o governo de São Paulo para fazer um grande e gigantesco acordão com o PCC e tornar a vida do povo de São Paulo absolutamente insuportável, o que justificará que eles, então, deem o golpe definitivo neste país. Vide a gestão, as gestões passadas do PT na capital paulista. Vejam o que está fazendo o seu Haddad aí agora. Pois Bem, eu estou aqui longe e estou ouvindo... Esses episódios da Cracolândia é inacreditável, né? Esse episódio da Cracolândia... Essa é quando a inépcia e demais, tem um método, né? Claro. Um método escondido ali, né? Possível. E o método da inépcia demasiada, e fica claro e estampado o objetivo que eles perseguem. Não é? Sim. Percebam, o próximo grande objetivo que eles andam procurando atingir é o transporte, é a mobilidade urbana, é onde eles querem exasperar totalmente a população, até chegarem ao poder. Aí, quando eles chegarem no poder, então vocês calculem o seguinte: a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem mais soldados armados e bem treinados do que o Exército Brasileiro. Vocês já se deram conta disso? Muito interessante, Vitor. Você tem os números aí precisos disso aí? Não, é realmente um dado pitoresco, né? Não, a Polícia Militar de São Paulo é o mais poderoso exército brasileiro. Se você reunir toda a soldadesca convocada para o Exército Brasileiro, mas a oficialidade na ativa e tudo mais, você vai ver que são menos homens e com menos treinamento, tá, do que a Polícia Militar de São Paulo. Por que então o PT tem um sonho desbragado de assumir o governo do Estado de São Paulo? Porque terá sob o seu comando a maior força militar do Brasil, entre outras coisas. Sim, sem dúvida. E olha, você trazendo esse dado aí, né, essa ponderação muito bem colocada, a gente lembra da última greve da Polícia Federal aí, que a reclamação deles foi clara e explícita para todo mundo ver e foi para cartaz.
o uso político que o governo federal tem feito da Polícia Federal. Né? Ou seja, eles querem que a Polícia Federal vire uma SS do PT. Sim. Mas E eles reclamaram disso na greve. Cansamos do uso político, né? Daquela soturna seletividade em relação aos alvos das investigações. Né? Agora, veja bem. A Polícia Federal hoje no Brasil não passa de uma KGB petista, de uma Stasi petista. É exatamente o que estavam reclamando, pois é. É isto que ela é. Ela se especializou em produzir operações político-policiais para desestruturar partidos políticos e parlamentares, dirigentes partidários, dirigentes políticos, intimidá-los, desmoralizá-los, desestabilizá-los, de tal sorte que eles então têm a maior facilidade para tomar o poder. Exemplo claro disso: Rio Grande do Sul. O senhor Tarso Genro, enquanto ministro de governo de Justiça, comandante da brigada, montou a maior operação político-policial já realizada na história do Rio Grande do Sul. A famigerada Operação Rodan, ilegal até os últimos, a raiz dos cabelos. Pois bem, o que aconteceu? Ganhou o governo do Estado, sem nenhuma oposição. Ganhou no primeiro turno, o que seria impensável na história política do Rio Grande do Sul. Bem, agora, neste momento, porque o governo está em crise, cortou verbas de tudo quanto é lado, tá? Cortou na Polícia Federal também. Nós vemos uma greve acontecendo na Polícia Federal, mas vamos atentar aos detalhes. Fatos. Esmiuçar nos fatos é sempre fundamental. Quem é que faz greve na Polícia Federal? É delegado? Não, não é delegado federal. São os agentes federais. Os agentes, exatamente, foi uma greve dos agentes. A greve dos agentes. Quem efetivamente fez aliança com o regime petista foram os delegados federais. Até porque a maior parte deles hoje em dia é jovem e entraram em concursos já política e ideologicamente orientados no regime petista. Tá? Muito bem. São os agentes federais que promovem essa greve que está pipocando a todo instante no Brasil por vários locais ao mesmo tempo. Bem, e os agentes estão denunciando o caráter político-ideológico da Polícia Federal. Agora, tenhamos claro uma coisa: quem é que faz as investigações na Polícia Federal? São os delegados? Não. Não. São os agentes. Quem é que vai para a rua para fazer campana, que vai botar gravação aqui e ali, grampo e não sei? São os agentes. Então, eles estão numa briga ali corporativa, mas eles fazem parte todos do mesmo sisteminha. Então, sem dúvida. Uhum. Não é? Então, agora, peguem a Polícia Federal, juntem toda ela inteirinha, ela não é um nada, ela é um nada no Brasil. Agora, peguem a Polícia Militar do Estado de São Paulo, isso aí é um poder impressionante. É uma coisa... É verdade. Não, e olha aqui, gente, no Exército Brasileiro, às quartas-feiras ou quintas, sei lá, eu não tenho expediente nos quartéis. Por quê? Porque eles dispensam os miliquinhos, que ficam, então, sem comparecer ao quartel, sem ter treinamento. Sabe por quê? Para economizar no rancho, para não ter que dar comida para os milicos, para dar transporte para os miliquinhos, tá entendendo? O Exército está vivendo numa miséria de fazer gosto. Agora, a Polícia Militar, essa está 24 horas por dia mobilizada, 7 dias da semana, 12 meses do ano, 365 dias do ano. Isso é um exército poderosíssimo. E o PT persegue dominar esse exército. Entre outras coisas, ganhando o governo do Estado de São Paulo.
Olha aqui, ó, Vitor. Atualmente, em efetivo, é a maior polícia do Brasil e a terceira maior instituição militar da América Latina. Olha aí. Contando com 93.986 policiais. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tá. Inclusive, o lema do escudo deles é lealdade e constância. Esse é um lema antigo, é um lema antigo da Polícia Militar Paulista. Então, vejam, um exército de 100 mil homens, é isso? Quase isso. Então, será poderoso ou não o homem que meter a mão num exército desses? Tá tudo provavelmente em função disso, né? Isso pode ser, né? Claro. E olha aqui, gente. Quem controla São Paulo controla as entradas todas do país, porque tudo flui por São Paulo, pelo território paulista. Tudo passa por São Paulo. As linhas aéreas deste país passam todas por São Paulo. Linhas de ônibus terrestre, tudo passa por São Paulo. Linhas de trem passam por São Paulo, demandando o Porto de Santos. E assim vai. São Paulo é o grande coração do país. Imagine o que significa meter a mão no controlar São Paulo. Com certeza. Sem dúvida é um poder, né? Podem crer. É um poderzinho, né? Mais ou menos. O cara que governa o estado de São Paulo é uma espécie de segundo presidente do país. Né? A dona Dilma tem que pensar duas vezes quando ela quer conversar com o governador de São Paulo. Sim. Agora, quando ela conversa com o governador de Rondônia, do Piauí, do não sei... Mas, ora, dá licença, né? Agora, com São Paulo, não. Peraí, atenção. Políticas governamentais federais muitas vezes não tem possibilidade. Vou dar um exemplo para vocês, bem claro. A dona Dilma resolveu e meteu na cabeça dela, porque ela se acha a gênia na área de energia, não é? Ela resolveu fazer essa modificação do sistema elétrico brasileiro todinho aí, tá? Uhum. Digo, então é o seguinte, as concessões das grandes usinas aí de São Paulo iriam vencer daqui a 5, 6 anos, tá bom? Não, mas eu vou tirar de vocês essas concessões aí e já vou leiloar tudo de novo, tá? E recompenso vocês aí e tal. Bom, não sei se foi bem assim, mas algo parecido. E quando ela chegou na hora, as companhias de São Paulo disseram, nós fora, toma aqui a tua concessão de volta e nós estamos fora do jogo. Sabe o que aconteceu? Quebrou o sistema elétrico brasileiro. Está aí, quebrado. Sabe qual é o rombo dele hoje? 32 bilhões de reais. E ela não sabe o que fazer com essa porcaria. E estamos nós aí a um passo do racionamento de energia no Brasil. Não é verdade? É verdade, isso aí. Então, quando o governo paulista diz não a um programa federal, se as coisas não foram previamente bem acertadinhas com o governo de São Paulo, o programa não vinga, não vai, não adianta, não funciona, não anda. Não é? É isso aí. Isso significa que eles tendo um governo do PT, eles fazem o que querem, então, né? Sim, senhor. E aí sim terão o efetivo controle do país. E voltando ao nosso tema, que era o PMDB, né? Até por conta, né, do surgimento, né, do PSDB, né, que é sobretudo um partido paulista, né, majoritariamente paulista, né, o PMDB, né, ficou justamente enfraquecido, né, no estado de São Paulo, né. O PMDB não que inclusive até o perfil do eleitorado paulista é diferente, por exemplo, do perfil, muito diferente do perfil do eleitorado nordestino, onde o PT tem é muito forte, né. O PMDB em São Paulo teve 3 governos, eu acho. O do Franco Montoro, depois o do Quércia, e finalizou com aquele governo do Covas, né? Não. Não, o Mário Covas já era do PSDB. Já era PSDB. Daquele promotor de justiça que... O que era governador quando deu o levante do Carandiru... O Fleury? O Fleury. E
E depois disso, com aquela saída de todas aquelas lideranças do PMDB que se foram ao PSDB para fundar o PMDB do Rio Grande de São Paulo foi se finando totalmente e hoje é um zumbi, não é? Exatamente, é um zumbi. Hoje é um zumbi, a ponto de que quem quer ser governador pelo PMDB é de morrer de rir. Quem quer ser governador pelo PMDB de São Paulo é esse presidente da Fiesp, não é? Como é o nome dele? Não sei o nome dele. Presidente da Fiesp de São Paulo, que é outra coisa absurda, porque é o empresário sem empresa, está compreendendo? Sim. O SCAF? Não é o SCAF? Paulo SCAF, é isso, né? Paulo SCAF, o empresário sem empresa que preside a mais poderosa instituição dos empresários brasileiros. Mas o cara não tem empresa. Mais uma da série No País da Piada Pronta. Pois é, o cara não tem empresa. Bem, e este camarada é o que quer ser o presidente, o governador de São Paulo. Bem, quem é o PMDB de São Paulo? O PMDB de São Paulo produziu Michel Temer. Vocês estão se dando conta? Agora, o Michel Temer, na última eleição que ele se elegeu, deputado federal, ele não teve votos suficientes para se eleger por conta dele próprio. Ele precisou de legenda. Está entendendo? É impressionante, hein? Mas pois é, isso é uma coisa interessante, né? A gente está terminando já o programa, falta 4 minutos aqui, mas talvez a gente deva falar disso depois mais alongadamente, mas é interessante como o Michel Temer ele tem uma posição de muito poder, né? Mas eleitoralmente, assim, ele nunca... Meu caro, é porque ele tem os fundões do país. Exato. Ele tem os grotões, tá? E ele negocia em nome desses grotões. É por isso. Mas a isto ficou reduzido o maior partido do Brasil, que faz um contraponto ali ao PT. Vocês estão entendendo? É dramática a situação no momento que nós estamos vivendo. É dramática. Por quê? Dramática. Porque com esta degradação nacional do PMDB, o PT está numa avançada para consolidar sua definitiva hegemonia política. Essa é a situação. Uhum. É interessante. É dramático porque a gente vê, né, o principal obstáculo, né, com um mínimo de poder político real, né, a hegemonia petista é notoriamente um amontoado de políticos que não estão à altura do desafio e não estão nem cientes da seriedade do problema, né? Não estão. Este é o nosso PMDB hoje. De fato, eles... Hoje já nem tanto, hoje já um pouquinho eles estão percebendo o que está acontecendo. Mas sim, estão sentindo na pele, né? O que é brigar com os caras, né? Sim. Não, eles estão percebendo que vão caminhando todos eles para perder os mandatos. E sem mandato eles não são nada na vida, né? Então eles estão percebendo isso agora. Talvez já seja tardio demais, não é? Pois é. A gente está terminando o programa já, pessoal. Queria, só lembrando aqui, porque agora vai começar o programa Throat Speak, a reprise do Throat Speak aqui do professor Olavo de Carvalho. Mas é interessante, ainda temos ainda 1 minuto, né? E até foi interessante a gente falar do PMDB, né? Porque esse partido, muita gente até fala que não é partido, né? Brinca aí que não é partido, que é uma força, na verdade, que integra aí, né? É um ônibus. Uma força amorfa, né? Força que integra as outras forças, né? Uma coisa... É um ônibus, entra todo mundo dentro dele. É um ônibus, exatamente. Pois é. Então, até a gente usou como capa aí do programa de hoje o Michel Temer, né? Sim. Mas acabamos não falando muito dele, como agora falamos no final agora. Mas não deixa de ser uma força, né? Dentro do partido que chegou até a vice-presidente. Na verdade, a gente vê ali a gente vê a importância, né, desse partido, né? É verdade.
Mas assim, tem uma noção, claro, até eu tava, né, a gente comentou, né, Cristiano, antes de começar, e eu acho que o Vitor acho que vai concordar com a gente, entender o PMDB, entender como é que funciona, quem são esses caras, como é que eles agem, e volte meio, voltar no tema é fundamental para entender a política brasileira, pelo menos nos últimos 40 anos. Né? É isso aí. Aí está a importância desse tipo de coisa. Agora, sem descartar o papel do PT e de outras forças, mas o PMDB realmente é importante entender como é que funciona essa coisa, né, que parece um partido, mas... Bom, pessoal, a gente está encerrando o programa aqui. Queria convidar todos também agora às 10 horas... Tem a estreia do programa Fé Ortodoxa aí com o Fábio Leite, que é um programa sobre a Igreja Ortodoxa, né? Estreia hoje aí. Então eu queria agradecer aí ao Vitor Vieira, ao Alex, ao Edson Camargo. E voltamos mais tarde aí, pessoal. Até mais. Valeu, obrigado. Obrigado, Vitor.